Olá, sejam bem-vindos a mais um Nocovil do Off Game. E hoje a gente vai gravar os vídeos com os jogos da semana, do meio da semana, né? A gente corta a semana aí pela metade, sexta, sábado e domingo pra gente já é final de semana. E amanhã a gente já tem nosso primeiro joguinho aqui, que vai ser o jogo da Champions League entre Manchester City e Real Madrid. E depois, na quarta-feira, a gente tem dois clássicos, grandes clássicos brasileiros: Corinthians e Santos, Flamengo e Botafogo. E o CX vai estar comentando com vocês esses joguinhos. Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Espero que bem. Espero que o final de semana tenha sido muito bom. Semana, como a gente já explicou para vocês, para nós, a semana é uma entre segunda e quinta e outra na sexta, no sábado e no domingo. Então, vamos falar desse começo de semana aqui. Vamos falar desses primeiros dias da semana, segunda, terça, quarta e a quinta, já que a gente veio de um final de semana cheio de clássicos em que basicamente eu não vou acabar voltando jogo a jogo, mas um resumão bem sucinto. O que a gente falou para vocês dos clássicos do final de semana acabou que tudo acabou correndo na linha certa. A única coisa que saiu um pouquinho do esperado foi o Gabigol ser expulso no clássico contra o Atlético Mineiro e fez uma diferença gigantesca para o Cruzeiro. O que eu estou sabendo de Minas Gerais é que a moçada está muito brava com o Gabigol, mas está muito brava mesmo com o Gabigol, bem brava. Então, se você é cruzeirense e é de Minas, comente aí depois pra gente se você tá muito bravo com o Gabigol também ou não, porque o que eu recebo desde Minas é que a torcida do Cruzeiro está muito brava com ele. Mas isso foi o que a gente disse sobre os jogos de final de semana. O Paris era dominante contra o Mônaco e venceu. O Real Madrid tinha uma invencibilidade grande contra o Atlético e o Atlético não conseguiu vencer mais uma vez. E nos clássicos, no Clássico Gaúcho, o Internacional não venceu o Grêmio mais uma vez, nenhum jogo que o Grêmio fez gol no campo do Grêmio. A gente teve o Clássico de Minas, que eu falei para vocês agora. E qual era o outro clássico? Já me ajuda. Eu acho que era Flamengo e Fluminense, exatamente. Flamengo e Fluminense. E mais uma vez, pela quinta vez seguida, o Fluminense não fez gols no Flamengo, né? Não perdeu, mas mais uma vez não fez gols no Flamengo como mandante. E assim, os clássicos continuam, eles não param porque a gente veio aqui para o meio da semana. Esse meio da semana está bem agitadinho. Dois clássicos bem interessantes no Brasil, um Corinthians e Santos e um Flamengo e Botafogo, mais uma vez, um Flamengo e Botafogo. Eu sei que é uma semana de Copas, né, de torneios europeus, e eu sei que tem muitos e muitos jogos na Champions League, e que tem muita gente querendo falar da Champions League, basicamente só da Champions League, mas eu vou ficar restrito a esse confronto maravilhoso aqui entre Real Madrid e Manchester United. Manchester United. Ah, que bom que fosse o Manchester United, né? Manchester City. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse clássico, super clássico. É a quarta vez, é o quarto ano seguido que Manchester City e Real Madrid vão se enfrentar no mata-mata da Champions League. Então eu não sei para que os caras fazem sorteio ainda, né? Não precisa fazer sorteio. Separa, se ambos estão classificados, coloca já logo um contra o outro e depois sorteia o resto. Né? Afinal de contas, pela quarta temporada seguida, o Manchester City e o Real Madrid vão se enfrentar. As últimas três ocasiões foram em cenários de semi e quartas de final. Dessa vez, eles vão se enfrentar por uma repescagem, ou seja, um mata-mata para te dar o direito de ir às oitavas de final.
falando um pouquinho do curto prazo do Manchester City, que no final de semana sofreu, é bom dizer, sofreu, mas se classificou contra o Leyton Orient para a próxima fase da Copa da Inglaterra daquele jeito, mas daquele jeito. Então, uma coisa que as pessoas podem ter um pouquinho na cabeça, assim, um pouco mais recente sobre o Manchester City, foi aquele 5-1, né? Aquele 5-1 do Arsenal, né? Mas é bom dizer que aquilo foi um clássico jogado no campo do Arsenal, jogado em Londres. É um cenário bem hostil para os times de Manchester, para os times do norte da Inglaterra. Então, ok, não é normal também isso acontecer, um 5-1 para o Arsenal, mas eu sei que é o que está mais recente na cabeça de todo mundo, né? Ah, esse Manchester City foi lá, pegou o Arsenal, tomou 5-1, ninguém confia no City, o City é isso, o City é aquilo. E vamos tentar deixar essas pessoas ainda mais otimistas em relação a essa história. Será que o City é tão ruim assim? Bom, em primeiro lugar, o City vai enfrentar o Real Madrid. O Real Madrid é a equipe europeia que mais vezes eliminou o Manchester City da Champions League. Mas também não se empolga muito com isso, por quê? Porque eles se enfrentam todo ano, né? Então, os outros europeus não tiveram a chance que o Real Madrid teve. Ninguém enfrenta o Manchester City todos os anos em fases eliminatórias. Então, obviamente, o Real Madrid é o europeu que mais elimina o Manchester City. Outra coisa que colabora aí para quem está um pouco receoso com o Manchester City. Nas duas últimas partidas em casa, o Manchester City, que é o mandante essa semana, sofreu o primeiro gol do jogo. Sofreu o primeiro gol do jogo. Então não é surpresa também para ninguém que o Manchester City desse ano tem problemas, tem falhas defensivas, tá? Tem falhas defensivas. A Sex, até que ponto o Rodri tem um papel nessa queda defensiva do meio? Ah, tem muito papel. Tem muito papel, tá? O Rodri tem muito papel. O Rodri, não vou nem entrar aqui no mérito da questão, mas ele tem muita. Ele tem muita falta de participação nesse time do Manchester City, está fazendo muita falta para o time, o Rodri. Então, a gente tem um Manchester City de defesa pouco confiável, um Manchester City que sofreu 5-1 para o Arsenal, um Manchester City que sofreu para eliminar o Leyton Orient, o Manchester City que foi mais vezes eliminado pelo Real Madrid do que por qualquer outro europeu da Champions League. Nossa, quanta coisa ruim desse. O Manchester City que despencou de produção defensiva, principalmente com a perda do Rodri. O Rodri sair do meio do campo do Manchester City trouxe para o Manchester City uma coisa que ele não tinha nas outras temporadas, um número grande de turnovers. Isso expõe muito a defesa do time. Então, nossa, só coisa ruim, né? Só coisa ruim. Vou pegar esse Manchester City, vou pegar o Pep Guardiola e o Manchester, vamos amassar, jogar no lixo, né? Vamos apagar da história do futebol. Não, não é assim. Não é assim mesmo. Vamos então dizer as coisas boas do Manchester City. Apesar de tudo isso que eu falei, o Real Madrid foi ao campo do Manchester City 6 vezes. Não foi uma nem duas, não. Foi 6 vezes pela Champions League. E quantas vezes o Real Madrid venceu lá? Nenhuma vez. Nenhuma vez o Real Madrid venceu lá. Então, apesar de toda grande, essa grande fase horrorosa que passa o Manchester City, o Real Madrid nunca venceu. Nunca venceu no estádio do City. Nunca venceu. Outra coisa interessante, apesar da defesa do Manchester City ter tomado 2 vezes seguidas o primeiro gol do jogo nos últimos 2 jogos, né, que foi mandante, na Champions League esse time ainda não tomou gols antes dos 30 minutos. Olha só, não tomou pelo menos o primeiro gol do jogo, né? O Manchester City não concedeu, não tomou o primeiro gol do jogo antes dos 30 minutos. Então é uma defesa
que apesar de todos os problemas que está mostrando na Premier League, na Champions League, segura mais a onda. Segura mais a onda, principalmente em relação a esse primeiro gol jogando em casa. Outra coisa, o Manchester City jogando em casa está em plena evolução. Esse time jogando em casa tem 4 vitórias seguidas nos últimos 4 jogos, e nos últimos 4 jogos o Manchester City fez 18 gols. Então é um ataque que está voltando devagarinho, está se estabelecendo devagarinho, e alguém pode falar assim, mas no meio desse negócio aí, teve um jogo contra o Salford, que é um time de milésima divisão. É verdade. Mas também tem goleada no West Ham, virada no Chelsea, virada no Clube Bruges. Esse jogo do Clube Bruges, que parece ser um jogo fácil, era um jogo em que o Manchester City estava extremamente pressionado, saiu perdendo. Tá? Então, assim, este time em casa, jogando em casa, ele está bem mais sólido, ele está bem melhor do que ele já teve ali do. A gente divide o Manchester City em casa pré-natal e pós-natal, né? Então, antes do Boxing Day, era um time. Depois do Boxing Day, outro time. Bem mais sólido jogando em casa. Jogo complicado, jogo difícil para o Real Madrid, que não vence no campo do Manchester City, nunca venceu. Um City que está evoluindo muito dentro da competição e dentro de casa, principalmente, conseguiu sair do buraco que ele estava na fase de classificação, agora está classificado. Agora é um playoff contra o Real Madrid, aqui tanto faz para um para outro, a derrota, de qualquer maneira, será para uma equipe grande. A questão aqui é como é que ela vai se dar, e isso é o mais importante. Tá? O Real Madrid não tem lá apesar de ter eliminado o City várias vezes, o Real Madrid não se dá tão bem assim na Inglaterra quanto parece, historicamente. Então, é um jogo para tomar cuidado com esse Real Madrid. Não morrer muito pelo Real Madrid. Eu sei que tem muitas madrizetes aí, muitas vinizetes que estão esperando este jogo com muita ansiedade, mas toma cuidado, porque eu tenho muita coisa ruim para falar do Manchester City dessa temporada, muita. Mas, apesar de muitas coisas ruins, para falar do Manchester City, em caso o time melhorou, em caso o ataque está mais efetivo, em casa está conseguindo vitórias por boas margens de gols, e o Real Madrid, apesar de ter ido 6 vezes a Manchester, não saiu de lá com vitória nenhuma vez. Tá? Então, olho nesse jogo, vai ser um grande jogo, né? Sempre é um grande jogo. Manchester e Real Madrid é um jogo muito, muito bom para ficar de olho mesmo, tá? E para mim aqui 2 jogadores que se destacam muito nesse confronto, né? Entre o Manchester City e o Real Madrid. O Bernardo Silva, para o lado do Manchester City, tem um histórico muito, muito bom contra o Real Madrid. E do lado do Real Madrid, o Rodrigo. Né? Rodrigo parece que tem aquele negócio quando joga contra o Manchester City. Então, eu ficaria de olho nesses 2 jogadores para esse jogo aqui. São os meus jogadores para ficar de olho ali, Rodrigo e Bernardo Silva, que ambos, o Rodrigo contra o Manchester City e o Bernardo contra o Real Madrid, eles têm um ótimo histórico. Mas a vida continua. Eu sei que a Champions tem vários outros jogos interessantes nessa fase de playoff, mas eu vou deixar a gente concentradinha nesse joguinho aqui entre Real e Manchester. E vou passar rapidinho para os 2 clássicos brasileiros e vamos falar já de Corinthians e Santos.
Corinthians e Santos, hein? Que grande grife, eu diria, tem esse jogo aqui, né? Alguns dizem que é Corinthians e Santos, outros dizem que é Memphis contra Neymar. Então tem uma mídia boa para esse jogo aqui, tá? Tem uma mídia boa, tem uma mídia interessante. Uma outra coisa interessante, uma curiosidade sobre esse jogo aqui entre Corinthians e Santos, vai ser a primeira vez que o Neymar vai enfrentar o Corinthians na Arena do Corinthians. Isso nunca aconteceu. Quando o Neymar era jogador do Santos, a Arena Corinthians não existia. Não existia. Então, o Neymar, obviamente, já jogou lá pela seleção brasileira, mas contra o Corinthians, com a camisa do Santos, isso nunca aconteceu. Vai ser a primeira vez. E vai ser um confronto legal. O grande efeito midiático do jogo aqui é Memphis contra Neymar, então vão ter dois grandes centros de mídia nesse jogo, uma pelo lado do Corinthians, outra pelo lado do Santos. É um clássico interessante, porém com grande domínio do Corinthians. Tá? Com grande domínio do Corinthians, principalmente pelo Campeonato Paulista. O Corinthians já mandou essa partida 109 vezes. E o Santos, que nesse histórico de 109 partidas aqui, times do Santos já tiveram Neymar, já teve aquele time de Robinho e Diego, já teve Pelé, já teve muita gente aí, muito Santos bom, que enfrentou o Corinthians com o Corinthians como mandante. E em 109 partidas de mando do Corinthians no Campeonato Paulista, o Santos venceu apenas 29. Então, aqui é um confronto de ampla superioridade do Corinthians sobre o Santos, pelo menos em fator histórico. Mas será que o nosso dia a dia aqui combina com isso? Parece que sim, né? O Corinthians é o melhor time do Campeonato Paulista, é o líder na tabela geral do campeonato. Muito provavelmente, a não ser que alguma coisa muito estranha aconteça, o Corinthians terá vantagem de mando de campo até a final do campeonato. Muito dificilmente o Corinthians não terá a melhor campanha do campeonato. Tem um ótimo ataque. A defesa do Corinthians a gente pode discutir um pouco, tem alguns problemas. Mas o Santos é só a 10ª melhor campanha. Está muito longe o Santos, que no momento está fora da zona de classificação. Dentro da sua chave está atrás de Guarani, está atrás de Portuguesa e ainda está ali só um pontinho na frente do Bragantino. É uma chave bem equilibrada. Essa daqui que, por enquanto, é liderada pelo Guarani, com a Portuguesa em segundo lugar pelo saldo de gols. E veja bem, se a Portuguesa está na frente do Santos pelo saldo de gols, é porque o ataque do Santos está devendo muito. A defesa também, tá? A defesa também. O ataque, com a chegada do Neymar, parece que algumas coisas ficam mascaradas, mas o ataque do Santos está devendo e a defesa do Santos também muito fraca. A gente está falando aqui do Corinthians no campeonato como mandante, 4 jogos, 4 vitórias, sofreu só 3 gols, marcou 8 gols. É um mandante bem sólido em casa, toma gols, é normal o Corinthians tomar gols em casa, mas do jeitinho dele lá vence jogos, né? E vence jogos e alguns deles de virada, alguns deles um pouco mais complexos. O Corinthians tem uma característica interessante jogando em casa. A gente não viu no último jogo contra o São Bernardo, porque os gols foram todos no final do jogo, mas o Corinthians tem uma característica: o Corinthians não segura resultado muito bem. Então, é uma equipe que não joga bem ganhando a partida. Então, o Santos pode se aproveitar disso. E a gente tem o Santos do outro lado, fora de casa, uma equipe que não ganhou de ninguém, não tem nenhuma vitória fora de casa. Uma equipe que em 4 partidas tomou 6 gols fora de casa, toma gol da Ponte Preta, que é um time fraco, toma gol do Velo Clube, 2 gols do Velo Clube, 3 gols do São Bernardo. É bom dizer que o São Bernardo está fazendo uma campanha maravilhosa, mas é de se esperar que o Santos faça melhor que isso. A gente está falando de um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Então,
Uma equipe que fora de casa ainda não mostrou nada. Tudo bem, em Novo Horizonte a temperatura era 43 graus. Mataram o Neymar, mas mesmo com o Neymar, em Novo Horizonte o ataque do Santos não produziu gols. Então, vantagem histórica para o Corinthians no campeonato é o melhor time. Dentro de casa está invicto e o Santos fora de casa não venceu ninguém, incluindo aqui um jogo que o Neymar já jogou. O Corinthians é favorito para o confronto, não dá para tratar isso aqui de outra maneira. Ah, Sex, mas aí o Neymar pode fazer aquele grande jogo 4. Sim, tem. É aquilo que eu falo sempre, gente. Tem os Madrizete, tem as Vinizete, tem os Neymarzete também. É os Neymarzete, tá? Antes que falem, é os Neymarzete, os Vinizete, os Madrizete. Tem. O que eu vou fazer? Tem. Mas eu passo aqui para vocês a realidade dos fatos. E eu não posso, se o Neymar começar daqui para frente a fazer super jogos e o Santos começar a ter super vitórias, maravilhoso, eu vou ser o primeiro a falar e o primeiro a identificar isso. Mas não é o que a gente está vendo acontecer. Nos últimos 5 jogos entre eles, com o Corinthians como mandante, só uma vitória do Santos. Aliás, o Santos só ganhou um jogo nos últimos 10 confrontos em que o Corinthians foi mandante. Está aqui, a superioridade do Corinthians ela é bem visível, tá? Bem visível mesmo. Não tem como não tratar o Corinthians como favorito nesse jogo desse meio da semana. E finalmente, o último jogo aqui que a gente separou para falar para vocês, o clássico no Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo. Meu Deus do céu, o que é que vai acontecer aqui? Porque a última vez que Flamengo e Botafogo se enfrentaram foi pela final da Supercopa e aquilo não foi uma vitória do Flamengo. Como já diriam as pessoas de mais idade, aquilo foi uma pisa do Flamengo. O Botafogo apanhou de cinta, não viu nem o que aconteceu, foi atropelado pelo Flamengo. Tá? Foi atropelado. Porém, aquilo era um jogo num campo neutro e agora a gente tem uma partida pelo Campeonato Carioca. E vamos entender o que acontece aqui entre Flamengo e Botafogo no Campeonato Carioca. Afinal de contas, é o que a gente está falando. E o mais importante, apesar de não fazer tanta diferença assim, com o Flamengo mandante do jogo. Aqui não tem muito o que falar. Assim como o Corinthians tem uma grande dominância sobre o Santos, o Flamengo tem uma grande dominância sobre o Botafogo. Em 132 partidas que o nome do Flamengo vem ali como mandante, o Botafogo só venceu 35. Então, até um grande domínio do Flamengo sobre o Botafogo, isso aqui é uma coisa inegável. Mas tem algumas curiosidades nisso aqui tudo. Apesar disso que eu falei, desse domínio todo do Flamengo, nas últimas 5 partidas, que são as partidas mais recentes, o Flamengo ganhou uma vez só. Tudo bem, ele ganhou a Supercopa, isso foi um campo neutro, né? Mas dentro do confronto, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Flamengo mandante, o Flamengo só ganhou uma vez, hein? Só ganhou uma vez, apesar dessa destruição histórica aqui, só ganhou uma vez e por 1-0. Mas o que me faz acreditar que o Flamengo ele vai ser o time dominante nessa partida também. Pela pela chicotada, chinelada que ele deu no Botafogo há pouquíssimos dias atrás pela Supercopa. Outra coisa, pelo que eu vejo do próprio começo de temporada do Flamengo, que se vencer o Botafogo será o líder do campeonato, se vencer o Botafogo estará classificado para as semifinais do campeonato, e o Botafogo está fora. O Botafogo está fora das semifinais
do Campeonato Carioca. Não está eliminado, mas o Botafogo vai precisar vencer o Flamengo. Uma eventual derrota do Botafogo para o Flamengo, o Botafogo ainda tem mais 2 jogos para fazer para frente, numa situação desesperadora. Porque hoje o 4º colocado do campeonato é o Sampaio Corrêa e o 5º colocado é o Nova Iguaçu. O Botafogo ainda não só poderia, como deve ser ultrapassado pelo Maricá, se ele perder esse jogo, e ainda tem uma chance enorme de ser ultrapassado pelo Madureira também. Então, num caso de derrota aqui do Botafogo para o Flamengo, é bem provável que o Botafogo vai entrar na 10ª rodada de um campeonato de 11 rodadas, na 8ª posição, precisando ficar entre os 4 primeiros para ir às semifinais. É um jogo muito importante para o Botafogo, tem muito mais peso para o Botafogo uma derrota aqui do que para o Flamengo. Seria uma derrota chata, mas provavelmente não vai atrapalhar o Flamengo se classificar para as semifinais do campeonato. E o Flamengo, por outro lado, tem a chance de dar mais um golpe muito duro no Botafogo. Já ganhou a final da Supercopa e uma eventual vitória do Flamengo no meio da semana tem uma boa chance de eliminar o Botafogo das semifinais do campeonato. Não vai decretar a eliminação, mas encaminha ela muito bem. Então, semana difícil para o Botafogo, que apesar de nos últimos 5 confrontos ter ido muito bem com o Flamengo, para mim é um time totalmente diferente do ano passado, é um time que tem um técnico novo, é um time que foi destruído pelo próprio Flamengo na final da Supercopa. É um jogo que o Flamengo não pode ser tratado de outra maneira, a não ser favorito contra o Botafogo, meus queridos. City Real Madrid, um jogo que o Real parece melhor, mas também tem suas falhas, né? Parece melhor, mas o Manchester City tem um excelente retrospecto dentro de casa, não perdeu para o Real Madrid ainda e está em evolução jogando em casa. Corinthians e Santos, um clássico de ampla dominância do Corinthians sobre o Santos historicamente e atualmente é o melhor time. E Flamengo e Botafogo, um jogo de grande domínio do Flamengo historicamente falando. Recentemente o Botafogo é melhor, porém este Botafogo especificamente, com jogadores novos, técnicos novo, ainda não pegou a mão do ano e o Flamengo vem muito bem. Então, para mim, os favoritos deste meio de semana, Flamengo, Corinthians. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Para mim, em casa, jogando em casa, é bom, vamos botar isso bem grande em letras garrafais. Jogando em casa, eu ainda dou um pequeno favoritismo para o Manchester City contra o Real Madrid. É isso, gente. Esses foram os 3 confrontos que a gente selecionou aí para essa semana. E agora eu vou falar aqui de uma múltiplazinha que eu fiz para esses joguinhos aqui. Para o joguinho do Manchester City com o Real Madrid, que já acontece amanhã, eu fui de ambas marcam. No confronto entre Corinthians e Santos, eu fui de handicap 0 para o Corinthians. E no joguinho, no clássico carioca ali, Flamengo e Botafogo, eu peguei um gol no jogo. Isso aqui deu uma odd na tripla, uma odd 2, eu achei uma odd boa. Aqui são os eventos que eu acredito que tem grandes chances de acontecer. Então, essa vai ser a triplinha aqui do Nocovil dessa semana. E é isso, gente. Acho que ficou tudo muito bem explicado aí sobre os nossos confrontos. A nossa múltiplazinha está dita. E a gente volta em breve, provavelmente amanhã, com mais um Nocovil.
É isso, meus queridos. Muito obrigado mais uma vez por ficarem com a gente aqui no nosso cantinho de trabalho de todos os dias. Grandes jogos para essa semana, grandes jogos, outros grandes jogos pela Champions League, outros grandes jogos pelos campeonatos, tanto estaduais quanto europeus. Muita coisa que vale a pena ficar de olho. A gente não, obviamente, a gente não vai ter tempo de falar de todos eles aqui. A gente preferiu separar esses três para vocês. Se você ficou, e eu gostaria muito que tivesse ficado com a gente até agora. Se você ficou até esse momento, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, continua seguindo o trabalho da gente aqui. Temos vídeos todos os dias, de segunda a sábado, no canal. Muito obrigado. A gente vai se ver aqui em breve, numa próxima oportunidade. Um grande abraço, meus queridos.